E aí pessoal, o Surreal Portes aqui, seja bem-vindo para a semana do mini dólar. Você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser lucrativo. Então olha só, durante essa semana eu quero te ensinar tudo o que você precisa saber para poder operar no ativo do mini dólar e ganhar dinheiro com isso. Eu vou te mostrar o que é o mini dólar, como que ele funciona, as principais estratégias que você pode aplicar no mini dólar e além disso, como que você também pode começar do zero nesse ativo e ganhar ainda mais dinheiro. Na semana anterior aconteceu a semana do mini índice e foram 3 aulas muito completas ensinando todo o passo a passo para você poder operar no mini índice também. Caso você não tenha assistido a semana do mini índice, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para você acessar as aulas. Durante essa semana, eu quero te mostrar que o mini dólar também é uma outra alternativa para que você consiga ganhar dinheiro no mercado financeiro, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e tenha pouco dinheiro para poder fazer os seus trades e investimentos. Hoje, o mini dólar é um dos ativos que mais pagam para quem está começando do zero, porque ele tem um valor por ponto muito maior. Só para você ter uma ideia, no mercado financeiro funciona assim. A gente tem o mercado de ações, no mercado de ações, a gente tem as principais ações do Brasil inteiro, Petrobras, Vale, Bradesco e etc. Esse mercado, ele exige que você tenha bastante dinheiro para que você possa ganhar alguma coisa. Só que esse é uma das opções de mercados que existem no Brasil. A gente tem um outro mercado que se chama o mercado futuro. E o mercado futuro tem uma barreira de entrada muito pequena, ou seja, você precisa de muito pouco dinheiro para poder operar no mercado futuro. E dentro do mercado futuro, a gente tem 2 principais ativos. A gente tem o mini índice que eu te ensinei na semana passada, e a gente tem o mini dólar, que eu vou te ensinar nessa semana. Para você poder operar no mini dólar, vai ser necessário 2 coisas essenciais. Primeiro, você precisa ter conta em corretora para poder operar nesse ativo. E segundo, você precisa de uma boa estratégia para poder operar nesse ativo. Como o mini dólar ele é um ativo que te paga muito mais do que o mini índice, por exemplo, eu já vou te explicar o que significa isso. Isso quer dizer que você precisa ter uma assertividade muito maior para poder ganhar dinheiro consistentemente no mini dólar. Existem muitas pessoas que começam operando no mini índice e quando eles vão fazer a migração para poder operar no mini dólar, eles acabam perdendo o jeito, perdendo a mão e, consequentemente, acabam perdendo dinheiro. De modo geral, um crescimento de um trader iniciante funciona mais ou menos desse jeito aqui, olha só. O primeiro degrau seria você operar no mini índice. E eu te ensinei como dar esse primeiro passo na semana passada, na semana do mini índice. Eu recomendo que todo iniciante comece operando no mini índice, que é o ativo mais fácil para um iniciante começar, porque ele tem mais volatilidade, ele tem mais oportunidade de entrada e, consequentemente, você consegue se experimentar mais e melhorar e crescer, avançar de uma forma mais rápida. O segundo degrau, quando você já tem um pouco mais de consistência e ganhos, o segundo degrau é o mini dólar. Tá? O mini dólar é um ativo que é um pouco mais difícil de você operar do que o mini índice, por conta de algumas especificações que eu vou te ensinar ao longo dessa semana. E por aí vai. Aí depois disso, que você já está dominando o mini dólar, você vai para o terceiro degrau, que é o mercado americano. E depois você vai para o quarto degrau, que é o mercado futuro americano. Só para você ter uma ideia, foi aqui que eu fiz a maior parte do meu dinheiro.
Então, o mini índice é o segundo, mini dólar é o segundo degrau para você poder começar a ganhar dinheiro. O mais importante que você tem que entender é o seguinte: o mini dólar ele tem uma movimentação um pouco mais direcional e, consequentemente, um pouco mais devagar. Porque se você comparar o dólar com o mini índice, você vai ver que o índice ele tem muito mais volatilidade, uma movimentação muito maior do que o mini dólar. O dólar ele é um pouco mais parado e, consequentemente, com isso, faz com que você foque em um tipo de estratégia que é muito eficiente para você poder operar no mini dólar, que são estratégias de scalp. Então, ao longo de toda essa semana do mini dólar, eu vou te explicar bastante coisa sobre como operar nesse ativo em específico operando scalp, porque esse é o diferencial do dólar. Com o dólar você consegue fazer muitos trades rápido. Caso você não saiba o que é um scalp, scalp são aqueles trades onde você entra e sai rapidamente, como se você fosse um sniper. Você está esperando uma oportunidade única e certeira para você poder entrar, você entra e sai rapidamente. Isso é um scalp. Basicamente, os membros da minha mentoria fechada, que gostam de operar com base em scalper, eles se denominam atiradores de elite, que são aqueles caras, os traders de alta performance, que ficam olhando para o gráfico e sabem exatamente onde entrar e dão um tiro certo. Quando você está começando do zero no mercado, muitas vezes você tende a querer fazer muitas operações. Você entra e sai rapidamente de várias e várias vezes. E, consequentemente, você acaba entrando em oportunidades que não são tão boas assim, que fazem com que você perca dinheiro. Um atirador de elite, por outro lado, ele entra e sai no lugar certo e faz isso muito rápido. Por isso que ao longo dessa semana você vai aprender bastante sobre scalp. Bom, mas vamos lá. Falando sobre o mini dólar, como que ele funciona? O mini dólar é um ativo do mercado brasileiro futuro. Ok? No mercado brasileiro futuro, o mini dólar tende a movimentar uma média mais ou menos de 100 a 500 pontos por dia, tá? A 500 pontos por dia. Cada ponto no mini dólar equivale a 10 reais. Então, um exemplo, digamos que você tenha comprado o dólar no valor, vamos ver quanto que está o dólar agora. O dólar agora está no 54,88, tá? Então, se você comprou o dólar no 54,88 e ele sobe para 54,89, isso significa que ele subiu, né? Ele subiu mais um ponto. E aí você ganhou, então, 10 reais. Quanto que custa para você poder operar e ganhar dinheiro no mini dólar? As principais corretoras no Brasil para você poder operar são essas daqui, olha só. As principais corretoras para você poder operar no mini dólar: a XP, a Rico, a Clear, a Modal e a Toro. Essas são as principais corretoras do Brasil para você poder operar no ativo do mini dólar. A média que cada uma dessas corretoras pede para que você possa operar com um contrato do mini dólar é R$ 25. E aí você fica perguntando, bom, o que seria um contrato? É como se fosse uma ação. É o mínimo possível que você pode pegar para poder operar aquele ativo. Sabe quando você está operando o mercado de ações ou você ouve as pessoas falarem de ações e elas diziam, cada ação de Petrobras custa R$ 27, cada papel de Petrobras custa R$ 27. Só que a diferença é que o mercado de ações ele tem um valor variável que por cada papel, por cada ação. Então hoje pode estar 27, amanhã pode estar 28 e assim por diante. A diferença do mercado futuro é que ele não tem uma variação, é um preço fixo. E a média que as corretoras pedem para você poder operar com uma ação de mini dólar, um papel de mini dólar, ou o que a gente chama especificamente dentro desse mercado futuro brasileiro, um contrato de mini dólar,
é R$ 25. Essa é a média, tá? R$ 25. Não vale muito a pena entrar em detalhes do que é um contrato, porque isso não faz diferença alguma para você que está começando do zero. Realmente não faz diferença alguma. Um contrato, de forma resumida, seria a mesma coisa que uma ação. É o mínimo possível uma unidade que você pode operar daquele ativo. Então, sabendo que você pode operar com um contrato investindo apenas R$ 25 na sua corretora e que cada ponto equivale a R$ 10, isso significa que você pode ganhar muita grana operando no mini dólar. Mas, mais uma vez, esse ativo em específico, ele tem 3 especificações que fazem com que você possa acelerar os seus ganhos após você já ter dado os seus primeiros passos. Funciona mais ou menos assim. Levando em conta que você já tem aquele primeiro passo que eu te falei, que é a corretora, e você já abriu conta em alguma dessas 5 corretoras que eu te indiquei, a Clear, a Rico, a Modal, a XP e a Toro, digamos que você já abriu conta nessas corretoras, você tem que partir para o segundo passo para poder operar nesse ativo do mini dólar, que é você ter estratégia. Tá? E como eu te falei, as melhores estratégias para você poder operar o mini dólar são com base em scalp. Quais são as 3 principais estratégias de scalp? As 3 principais estratégias de scalp. Aqui nessa aula, a gente vai focar nessa primeira estratégia. E essa aula, então, hoje, nessa segunda-feira, eu vou te mostrar essa primeira estratégia. Na quarta-feira, eu vou te mostrar essa segunda estratégia. E na sexta-feira, eu vou te mostrar ao vivo essa terceira estratégia, como que você faz para dominar as 3 principais estratégias para poder ganhar dinheiro no mini dólar. Qual seria, então, essa primeira estratégia? Ela é focada em scalp e principalmente no CF. O que seria o CF? O CF é candle de força. Como que funciona essa estratégia em específico? Estratégia CF, estratégia candle de força. Para você poder operar nessa estratégia, existem alguns requisitos para que você possa encontrar o teu sinal de entrada da forma mais específica possível, que são os seguintes. Primeiro, olhar o gráfico de 15 minutos. O segundo requisito é o seguinte: identificar esse é o segundo requisito. Eu já vou te explicar cada para o gráfico de 5 minutos. Ok? O quarto requisito para você poder operar com essa estratégia é você encontrar o CF. E o quinto passo e último é você fazer o gerenciamento de 1:1 ou 2:1. O que significa cada um desses pontos? O primeiro passo é o seguinte: olhar para o gráfico de 15 minutos. O que seria o gráfico de 15 minutos? Eu vou te mostrar aqui agora, olha só. Primeiro passo, você vai abrir a plataforma e caso você esteja se perguntando qual plataforma a gente usa, qual sistema que a gente usa para poder fazer as nossas operações, existem 2 principais plataformas. Uma delas é a Profit Chart e a outra é a Trader Evolution. E ambas plataformas eu dou gratuitamente para os meus alunos da minha mentoria fechada do Trader de Elite. Então, olha só, primeiro passo, a gente vai mudar para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, eu quero procurar por um único objetivo. Qual que é esse objetivo? Esse daqui, ó. Primeiro passo, olhar para o gráfico de 15 minutos. O segundo passo, identificar a força do 15 minutos. Como que a gente identifica a força
do 15 minutos. A força do 15 minutos ele é identificado de um único jeito, olhando para que lado que a gente está indo. E é muito simples de você poder identificar a força. Basta você olhar aqui, ó. No dia de hoje, dia 17 de agosto, dia que eu estou gravando essa aula, você consegue perceber que o dólar está em uma movimentação de alta. Ou seja, a força do ativo está para cima. Ele está em uma tendência de alta, uma movimentação de alta. Quando você identifica essa força do ativo através do gráfico de 15 minutos, você parte para o terceiro passo da nossa sequência para poder identificar nosso ponto de entrada, que é olhar para o gráfico de 5 minutos. O que a gente faz no gráfico de 5 minutos? Olha só, primeiro, identifiquei que o mercado está em uma movimentação de alta no gráfico de 15, que o mercado está mostrando uma força de alta. Aí eu vou lá e mudo para o gráfico de 5. No gráfico de 5, na hora que eu mudar para o gráfico de 5, eu já vou mudar para o meu quarto passo, que é encontrar o CF. O que seria isso? Se eu vi que no gráfico de 15 está subindo, quando eu mudar para o meu gráfico de 5 minutos, eu quero identificar o CF. Olha só, por exemplo, todos esses candles de força verdes, são candles grandes, que estão aparecendo nesse mercado que está subindo. Quando eu identificar o CF, que ele tem que ser, obviamente, a favor da força que tem lá no 15 minutos, ou seja, se no gráfico de 15 minutos o mercado está com uma força de alta, na hora que eu mudo para os 5 minutos, eu tenho que identificar uma força de alta também, ou seja, um candle de força verde. Quando eu fizer isso, eu vou simplesmente abrir a operação após o candle de força fechar. Quando o candle de força fecha, eu abro a operação, coloco o meu stop abaixo dele e o meu alvo uma vez o tamanho do meu stop, ou 2 vezes o tamanho do meu stop. De modo geral, fica desse jeito aqui, olha só. Primeiro passo, vou olhar para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, vamos dividir isso aqui em janelas, olha. São apenas 2 etapas, tá? São 5 passos em 2 etapas. Aqui eu vou fazer o primeiro passo e o segundo passo, e aqui eu vou fazer o terceiro, o quarto e o quinto passo. Aqui eu vou simplesmente olhar para o gráfico de 15 minutos. Digamos que no meu gráfico de 15 minutos eu esteja em uma movimentação de alta. Né? Eu vou olhar para o meu gráfico de 15 minutos e vou identificar a força que ele está indo, a direção que ele está indo. Digamos que seja uma movimentação de alta. Na hora que eu vejo isso, o próximo passo já é mudar para o gráfico de 5 minutos. E aqui no gráfico de 5 minutos, eu quero também identificar uma força de alta, mas especificamente eu quero identificar candles de força compradores, mostrando que o mercado realmente quer continuar subindo. Quando eu identificar isso, eu vou esperar esse candle fechar, eu vou entrar logo após ele fechar, eu vou jogar o meu stop para baixo do candle e eu vou jogar o meu alvo uma vez o tamanho do meu stop, aqui em cima, ou 2 vezes o tamanho do meu stop lá em cima. Se eu fizer o meu alvo aqui, vai ser o famoso 1 para 1, e se eu fizer o meu alvo lá em cima, vai ser o mais famoso ainda, 2 para 1. Ou seja, aqui seria o meu risco, e isso daqui seria o meu lucro. Apenas seguindo 5 simples passos. Deixa eu retornar para os passos aqui de novo. A estratégia do CF para você poder operar no mini dólar. Apenas 5 passos muito fáceis de você entender. Primeiro passo, identificar, olhar para o gráfico de 15 minutos. Basta você colocar na sua plataforma o gráfico de 15 minutos, você já matou esse primeiro passo. Ele é bem simples. O segundo passo é você, no gráfico de 15 minutos, identificar a força. O que é a força? Para que lado que a gente está indo? Está subindo ou está descendo? Isso, basta você olhar o gráfico, você já consegue identificar isso, no gráfico maior de 15 minutos. Esse passo, então, é bem simples também. Após eu ter identificado a força, o lado que ele está indo, eu vou mudar para o gráfico de 5. Então aqui, vou olhar para o gráfico de 5. Muito simples. Só mudar para o gráfico de 5. E aí, no gráfico de 5, eu vou fazer o quê? Vou encontrar um CF. O que é um CF? É um candle de força.
Então, se eu olhei para o gráfico de 15, está subindo, eu vi que a força realmente é de alta, eu mudei para o gráfico de 5, eu vou esperar um candle de força que também esteja subindo no meu gráfico de 5, vou encontrar o CF. E após isso, eu vou simplesmente entrar na operação e fazer o gerenciamento de 1 para 1 ou 2 para 1. O que é o gerenciamento de 1 para 1 ou 2 para 1? É você ver lá o candle de força, entrar após ele fechar, jogar o teu stop abaixo, aqui seria o teu stop, abaixo do candle e jogar o teu alvo uma vez o tamanho desse teu stop, que vai ser o 1 para 1, ou 2 vezes o tamanho do teu stop lá em cima, que vai ser o 2 para 1. Isso aqui vai ser o teu lucro. É muito simples, mas aquilo que para muitas pessoas parece ser simples, para outras pode parecer muito difícil. Por isso que o mais importante disso tudo é, primeiro, você assistir essa aula várias e várias vezes, até você memorizar esses 5 passos que são bem simples. Após isso, o que você deve fazer é começar a se experimentar utilizando essa estratégia através de uma plataforma simulação. O que é uma plataforma simulação? É uma plataforma onde você não está com dinheiro real, você está ali apenas para testar e treinar a sua estratégia. Você pode treinar através da plataforma da ProfitChart e também da plataforma da Trader Evolution. Após isso, só então, após você entender como que isso tudo funciona, que eu recomendo que você vá começar a operar na conta real e faça seus trades em uma plataforma com o seu dinheiro de verdade. Mas o mais importante que você tem que entender é o seguinte: quando o mercado está em uma movimentação de alta, como é o que está acontecendo aqui, olha só nesse exemplo aqui, ó. É o mesmo exemplo que eu acabei de te dar. Olha só, o primeiro passo seria olhar para o gráfico de 15 minutos. Esse daqui é o gráfico de 15 minutos. Eu estou vendo que o mercado está subindo. Após isso, eu já identifiquei a força. Eu vou para o terceiro passo, que é simplesmente mudar para o gráfico de 5. Já mudei, já fiz o passo. Após isso, é só eu olhar o CF. Por exemplo, aqui está aparecendo um CF, certo? Eu teria entrado exatamente após esse CF fechar, esse candle de força fechar, que está a favor do movimento, teria colocado o meu stop aqui embaixo e o meu alvo já teria sendo quase acionado aqui em cima. O mercado está subindo após o CF ter fechado. Bem simples. Uma estratégia para você poder operar scalp no mercado financeiro através do ativo do dólar. Você percebe lá o mercado indo pegar o alvo exatamente com essa estratégia. Só que esse é um cenário específico. Para você poder realmente se tornar um trader de elite, viver de bolsa de valores e operar confortavelmente e consistentemente qualquer dia da semana, em qualquer tipo de cenário, é importante que você entenda todas as principais estratégias daquele ativo que você está operando. Por isso que nessa semana do mini dólar, hoje você está vendo a primeira estratégia. Na quarta-feira que vem agora, eu vou te mostrar a segunda estratégia e na sexta-feira eu vou te mostrar a terceira estratégia ao vivo. Por isso que é importante que você participe de todas essas aulas para que você consiga entender por completo como operar nesse ativo. O mais importante que você tem que manter em mente é o seguinte: você pode começar no mini dólar com pouca grana, mas para isso você vai ter que realmente assistir todas essas próximas aulas. Essa é a semana do mini dólar, essa foi a primeira aula. Quarta-feira eu te mostro a segunda estratégia e sexta-feira a gente tem aula ao vivo. Eu espero que a aula de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Clica no botão aqui de baixo para entrar para essa comunidade que está crescendo cada vez mais. A gente vai bater 1 milhão de inscritos agora no meu canal. Então clica aqui embaixo para entrar para essa comunidade. Deixa seu joinha também aqui no vídeo se você curtiu essa aula e, acima de tudo, se comprometa a assistir todas as próximas aulas, quarta e sexta-feira também, da semana do mini dólar. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!